Queridos, antes de tudo, peço que você ore por mim, nos ajude primeiramente oração, mas também deixando um comentário, inscrevendo-se em nosso canal no YouTube, no Facebook, no YouTube Israel Fonseca e Evangelizando na Net. Na nossa página no Facebook, Israel Fonseca, Amantes de Louvores Antigos aqui no Facebook e Rádio Falusb Online. Você se inscreve, deixa seu comentário e também indica o nosso canal a outras pessoas, principalmente para outras pessoas serem alcançadas por conteúdos evangelísticos, que é a principal arma para ganhar almas para Jesus, e a escola bíblica dominical é um desses instrumentos. Então eu te peço, no nome do Senhor Jesus Cristo, se inscreva e indique os nossos canais a outra pessoa. Deus abençoe. Vamos a nossa mais uma participação. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Primeira lição 2023. Para aqueles que eu não desejei ainda, feliz ano novo, feliz ano novo. Nossa primeira lição, porém, nós já estamos na segunda, mas como o assunto é muito interessante, como os demais que nós estudamos, nós não pretendemos deixar passar em branco sem que venhamos colocar um vídeo falando um pouco desta primeira lição. Haja visto ser também a primeira parte da introdução do trimestre inteiro. Então, queridos, nós estamos com esta lição que nos dá o título central. O título central dessa nossa lição é Aviva a tua obra, a chama do Espírito, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Então, está aí, tema central da nossa lição: Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Bem pertinente. Infelizmente, o que nós temos visto nos dias de hoje é um avivamento, entre aspas, avivamento esse sem compromisso com as Escrituras. Se é sem compromisso com as Escrituras, não tem nenhum respingo de poder de Deus, muito embora tentem forjar uma aparência de poder, mas sem um retorno às Escrituras, sem um retorno ao conhecimento genuíno das Escrituras, não há avivamento verdadeiro. A proposta da nossa lição desse trimestre é justamente reparar essas arestas as quais estão sendo alteradas. E eu acredito que nós estaremos sendo edificados durante esse trimestre e um pouco mais fortalecidos. Amém? É isso aí, vamos seguir. Filadélfia, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Lauro de Freitas, Congregação Recanto do Caíque, Superintendente Presbítero Josailton, Pastor Presidente, Pastor Manassés Neiva. Ok? Vamos seguir. Nossa lição de número 1, tem como título o avivamento espiritual. Texto áureo: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar
e orar, e buscar a minha face, e se o converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Baseado em 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14. E aí, queremos fazer um breve comentário já, tendo como introdução, no que diz respeito à nossa lição, que tem como título, Tem como título o avivamento espiritual. E para chegarmos a esse avivamento espiritual, requer algumas condições essas que são indispensáveis. E entre essas condições está a recomendação de Deus para o seu povo. A recomendação de Deus para o seu povo. Observe que quando o escritor histórico de 2 Crônicas faz esse registro, ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aí ele vai passar a dar algumas condições. Primeiro, se humilhar. Segundo, orar. Terceiro, buscar a minha face. Quarto, e se converter dos seus maus caminhos. Então tem uma série de condições indicadas por Deus para que nós venhamos a alcançar este tão desejado avivamento espiritual. E dentro dessas condições tem uma delas que abre o caminho. E qual é? É o primeiro da fila: se humilhar. Algumas vezes nós estamos diante de algumas situações as quais percebemos que o povo de Deus esqueceu o caminho da humildade. E esqueceu o caminho da humildade. E como nós chegamos a essa conclusão? Quando ouvimos de algumas pessoas, e não são poucas, as pessoas dizerem o seguinte: ninguém me humilha não. Ué, como assim ninguém te humilha? E se alguém te humilhar, o que é que você vai fazer? Você sendo crente, cristão, se alguém te humilhar, o que é que você vai fazer? Vai revidar com exaltação? Fica essas perguntas. Porque o caminho para o avivamento passa pela estrada da humilhação. E aí nós encontramos essas pessoas dizendo essas coisas porque interpreta, ou às vezes interpreta a Bíblia de forma equivocada. Como por exemplo, os humilhados serão exaltados. Será que está escrito assim mesmo? Ou nós estamos citando de forma errada a palavra de Deus? Mateus 23, 12, vamos ver como está escrito. Mateus 23, 12, ó. E o que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que a si mesmo se humilha será exaltado. A recomendação da Bíblia em relação a isso não é
os humilhados, é os que se humilham. É diferente. Pessoa te humilhar e você se humilhar. Alguém que me humilha, a minha resposta é me humilhar. Minha resposta para tal pessoa é prosseguir naquilo que ela mesma está querendo fazer comigo. O que é que o outro está querendo fazer? Me humilhar? Então eu vou me humilhar. Nós estaremos vendo mais adiante nós estaremos vendo mais adiante que é necessário entrar verdadeiramente pelo caminho da humilhação para alcançarmos o verdadeiro avivamento. Lembre-se, mais uma coisa, lembre-se que o adversário das nossas almas é o que era hoje, por esquecer o caminho da humilhação e tomar o caminho da soberba e da exaltação. A Bíblia vai mostrar, através dos profetas, tanto Ezequiel como Isaías, que Deus encontrou no coração de Satanás a exaltação, a soberba, e tendo encontrado a exaltação e a soberba, o abateu. Ok? Então, se queremos encontrar o caminho do avivamento verdadeiro, tomemos a estrada da humilhação. Ok? Vamos seguindo. A verdade prática vai continuar nessa mesma toada e vai deixar-nos escrito dessa forma: humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se dos seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. E aí eu quero também endossar em relação a que humilhar-se diante de Deus, ninguém pode ver Deus. Esse humilhar-se diante de Deus aqui está se referindo, na verdade, se eu quero demonstrar humilhação diante de Deus, é aos homens que eu tenho que estar nesse estado de humildade. A hora que a situação exige, ou ainda que não exija, eu preciso estar no estado de humildade constante. Porque estando diante dos homens no estado de humildade, consequentemente, diante de Deus também estarei. Amém? Vamos seguindo a nossa leitura diária, versículo a versículo, para o vídeo também não ficar muito grande. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Baixar mais um pouco. Problema aqui. Vamos lá. Ajeitando aqui a capa, senão fica lá no... Na segunda-feira, a nossa meditação diária diz: buscando a Deus com fervor, baseado em Salmo 143, verso 1, que diz: o Senhor ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. Na terça-feira, a nossa meditação diária diz: buscar a Deus enquanto se pode achar, baseado em Isaías capítulo 55, verso 6, que diz: buscar ao Senhor enquanto se pode achar.
invocai-o enquanto está perto. Neste versículo, precisamos fazer uma observação que uma grande quantidade de cristãos, eles gostam de citar, ou fazer a expressão, nós gostamos de citar este versículo, sobretudo quando estamos falando a um público mais genuinamente não cristão, isso é, em evangelizações. Gostamos de falar, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E, infelizmente, nós encontramos alguns cristãos que deixaram de buscar ao Senhor. E ainda quando vai a uma congregação, esquece de que foi até a congregação buscar ao Senhor e não busca ao Senhor. Então, esse versículo está sendo citado aí na nossa meditação diária na terça-feira, sobretudo para nós. Nós precisamos voltar a buscar ao Senhor e buscar ao Senhor de todo o coração, como vai ser recomendado mais adiante. Na quarta-feira, a nossa meditação diária diz: clamando a Deus por avivamento. Abacuque capítulo 3, versículo 2, que diz: ouve, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faz-a conhecida. A tua ira, lembra-te da misericórdia. Observação também nesta meditação, na quarta-feira, observe que o profeta Abacuque ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra. Não existe, queridos irmãos, avivamento sem sem a preocupação de ouvir a genuína palavra de Deus. Infelizmente, nós estamos vivendo em um tempo que às vezes participamos de alguns trabalhos em algumas igrejas que é denominado como culto de avivamento ou de alguma coisa semelhante. Porém, esse avivamento, esse dito avivamento, está totalmente desconectado da genuína pregação da palavra de Deus. Você não encontra aquele que estaria responsável por avivar o povo através da palavra de Deus, você encontra não fazendo isso. E às vezes aqueles que identificam que esse avivamento é um avivamento forjado, sem base, e passará de forma rápida, esses são criticados, porque eles se preocupam com a pregação genuína da palavra de Deus. E sem a pregação genuína da palavra de Deus, infelizmente, não haverá avivamento. E o que está acontecendo é justamente isso. Algumas vezes, em alguns lugares, um dito chamado avivamento e totalmente afastado da palavra de Deus. Mas o profeta Abacuque, ao ouvir a palavra do Senhor, ele diz: temi. E depois de dizer que temeu, ele clama por avivamento. Vamos seguir. Na quinta-feira, a nossa meditação diária diz: é tempo de buscar a Deus. Oséias, capítulo 10, versículo 12, que diz: semeai para vós em justiça e ceifai segundo a misericórdia. Lavrai o campo da lavoura, porque é tempo de buscar. É tempo de buscar até que venha a chuva, até que venha e chova justiça. Quando nós alcançamos o verdadeiro avivamento, Deus
Ele peleja nossas causas e faz justiça por nós. Então, tudo está conectado. Precisamos entender a volta da palavra de Deus através da humilhação nos faz encontrar o verdadeiro avivamento e Deus fazer justiça ao nosso favor. Na sexta-feira, a nossa meditação diz: buscar a Deus, todo o coração traz promessas de encontrá-lo. Baseado em Jeremias 29:13, diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Deus é fiel nas suas promessas. E se ele promete, trazendo tal expressão por boca do profeta Jeremias, é certo que nós encontraremos quando buscamos ele de todo o nosso coração. E esta busca de todo o coração é quando nós conseguimos nos desprender, nos desconectar de tudo que está ao redor de nós e clamamos com muita força. Deus nos ouve e nós percebemos que Ele está nos... Deus nos atende, melhor dizendo, porque ouvir Ele sempre nos ouve. Mas atender é que é a grande questão. Então, Ele nos atende quando nós buscamos de todo o nosso coração. Ainda que este atendimento não seja para satisfazer aquilo que nós estamos pedindo, mas para nos explicar por que Ele não está concedendo o nosso pedido. Isso quando nós buscamos de todo o nosso coração. E finalmente, queridos, chegamos ao sábado e a nossa meditação diz: buscai ao Senhor para a vida. Olha aí, baseado em Amós capítulo 5, versículo 4, que diz: porque assim diz o Senhor, a casa de Israel, buscai-me e vivei. Avivamento está indicando para algo que está em letargia ou está em morte provisória, uma morte, uma meia morte, vamos dizer assim, e torna a viver, ou uma vida meio sem graça, uma vida meio sem sal, uma vida meio sem gosto, e passa a ter uma vida plena, vida alegre, vida constante, vida feliz, vida próspera. O avivamento nos traz tudo isso e mais algumas coisas. Deus em Cristo abençoe. Quero te convidar, você que chegou até aqui, deixar o seu comentário, deixe o seu like, inscreva-se em nossos canais no YouTube, Facebook e na nossa página Amantes de Louvores Antigo e Rádio Falusbe Online. Ok? Conto com a sua ajuda para nossos vídeos alcançar mais pessoas para ganharmos para Jesus. Até o próximo, se Deus quiser, no nome do Senhor.